Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história com uma premissa bem radical, sabe? Ela é tirada de um capítulo do livro Sexo e Destino, de Chico Xavier, atribuído ao espírito André Luiz. Olá. E a questão que a obra parece colocar pra gente é bem provocadora, né? Muito. E se a melhor forma de parar um agressor não for punir, mas sim dar a ele uma vítima mais importante pra salvar? Exatamente. É uma ideia que vira de cabeça para baixo, assim, muitas das nossas noções de justiça, de vingança. Totalmente. A fonte que a gente tem é um recorte, né? Um trecho que nos joga bem no meio de um drama muito intenso. Tem personagens no plano físico que o livro chama de encarnados e outros no plano espiritual, os desencarnados. E a nossa missão aqui é quase forense, né? É, quase isso. A gente vai agir como detetives, sabe? Examinando as pistas que o texto nos dá para entender o que está acontecendo por trás das cortinas do mundo visível. Isso. Vamos investigar a anatomia de um ataque espiritual e uma estratégia de resolução de conflitos que é, no mínimo, inesperada. E tudo começa assim, de repente, com um mal-estar, uma personagem, a Marina, tá na sala de uma casa e, do nada, Do nada. ela empalidece, quase desmaia. E ela descreve a sensação como se tivesse levado uma pancada forte no crânio. E para quem está na sala com ela, o Nemésio e o Gilberto Torres, a explicação é a mais óbvia possível. Cansaço, né? Cansaço, estresse, um diagnóstico simples, bem humano, para um sintoma físico. Mas é aí que o livro já apresenta uma das suas ideias centrais. Qual seria? A de que o plano espiritual não é algo assim distante, etéreo, mas que ele pode interagir diretamente com o nosso mundo. De forma bem concreta, pelo visto. Exato. A tese do autor é que uma energia hostil que é projetada por uma mente pode ser sentida fisicamente, como uma agressão real. Ou seja, dentro da lógica da obra, não é um simples mal-estar, é um ataque direcionado. Precisamente. E o texto já nos apresenta o agressor, né? Uma entidade espiritual chamada Moreira. E ele não se vê como um vilão qualquer, ele se descreve como um justiceiro. Exato, ele está numa empreitada punitiva, é o que ele acredita. Ele está furioso com a Marina e reuniu um grupo de outros espíritos para focar essa energia negativa nela. Nossa. E essa ação, que está super focada na Marina, acaba gerando um efeito colateral totalmente inesperado. Que é o que acontece com a matriarca da família, né? Isso. Na mesma casa, a matriarca Beatriz Torres está nos seus últimos momentos de vida. E a presença desse conflito espiritual, dessa desordem, como o texto chama, está perturbando a passagem dela. Entendi. Então, outra entidade espiritual que está ali para ajudar a senhora Beatriz pede que algo seja feito. E o ponto é interessante, não é por preconceito contra a Marina. É porque a moribunda precisa de paz, de silêncio. E a solução que eles encontram é bem drástica. É drástica. Basicamente, tirem a Marina daqui. Porque ela é o pivô da desarmonia. Exato. Se ela sair, os agressores espirituais vão atrás dela e aí a casa volta a ter a tranquilidade necessária. Cara, é uma situação de uma complexidade impressionante. A presença de uma pessoa pode, segundo a obra, atrair um conflito invisível que afeta todo mundo ao redor. Exatamente. Então o narrador da história, o espírito André Luiz, consegue convencer a Marina a se recolher, ir para um quarto para descansar. Mas claro, o agressor, o Moreira, a segue. Ele não desiste. Não. E aí é que a gente tem um confronto direto. Moreira se vira para o narrador e o questiona com muita raiva. Por que você defende essa mulher? E ele usa umas palavras bem pesadas, né? Pô, ele pega pesado, a chama de bisca, bonita por fora e devassa por dentro. A fúria dele é, assim, palpável. E ele não para por aí. Ele anuncia o que vai fazer em seguida, e essa é uma das cenas mais tensas do capítulo. É verdade. Ele diz que vai submeter a Marina a um interrogatório mental. Um interrogatório mental? Ele quer que o narrador escute os pensamentos mais íntimos dela para que ele mesmo julgue se ela é culpada ou não. É uma invasão de privacidade no nível máximo. Um momento de tensão absurda, porque é como se a mente dela fosse, sabe, invadida. E todos os pensamentos que ela nunca diria em voz alta vêm à tona. Ele quer provar um ponto, né? Exato. Expor a verdade crua que, segundo ele, existe dentro da Marina. E ele foca o interrogatório num ponto bem específico. A irmã dela,
a Marita. Que tá no hospital. Isso, depois de tentar se suicidar. E quando Moreira finalmente consegue acessar a mente dela, o que ele encontra, bom, não é nada do que se poderia esperar de alguém em pânico ou sofrendo. É quase o oposto, não é? Totalmente. Os pensamentos da Marina são de um alívio frio, sabe, calculista. Ela pensa que, no fundo, tá grata ao destino por se ver livre da irmã. É chocante. Ela reflete que a irmã, a Marita, provavelmente tentou se matar por ter percebido que o homem que as duas amavam, o Gilberto, não a queria. E a mente dela vai mais longe ainda. Sim, ela lembra de comentários do próprio Gilberto que dizia que a Marita era desequilibrada, neurótica, que não servia para casar. E o ponto-chave é, ela não tá falando isso. Ela tá pensando. Exato. E esses pensamentos são o combustível que o Moreira precisava. Para ele, é a prova final. Ele se sente completamente justificado na vingança dele. Ao captar essa confissão silenciosa, a reação do Moreira é imediata e violenta. Ele projeta um pensamento direto na mente da Marina. Como um grito silencioso. Isso, você matou sua irmã. Assassina. Essa agressão psíquica direta é o gatilho para uma mudança dramática nela. Sim, ali a fortaleza de indiferença que a Marina construiu em volta de si começa a desmoronar. A acusação externa do Moreira encontra um eco dentro dela. É como se ele tivesse dado voz a uma culpa que ela mantinha escondida, né? Exatamente. No fundo da consciência dela, o remorso, que o texto descreve como uma serpente, começa a se infiltrar. E com o remorso vem as memórias. Ela começa a se lembrar de como seduziu ativamente o Gilberto, mesmo sabendo que ele era comprometido com a irmã. E a metáfora que o autor usa aqui é brutal. Qual é? Diz que ela agiu à maneira da aranha entretecendo o fio veludoso para cativar o inseto que se dispõe a devorar. Nossa, que imagem forte. É uma imagem muito poderosa, não é? Não se trata de uma sedução por impulso, por paixão. A imagem da aranha sugere premeditação. Uma armadilha. Uma armadilha. Paciência, um plano cuidadosamente construído, é uma frieza quase predatória. O autor não está só dizendo que ela o seduziu. Ele está nos dando um insight sobre a psicologia dela naquele momento. Calculista. Calculista e, no fim, letal para a presa, que nesse caso era o relacionamento, e a estabilidade emocional da própria irmã. A partir daí, a transformação dela é completa. Ela vai da frieza ao pânico, do cálculo a um choro convulsivo, desesperado. O ataque do Moreira, somado à própria culpa, quebrou ela. E a ironia é que, quando o médico da família finalmente chega para vê-la, o diagnóstico é o mesmo de antes. Fadiga nervosa. Exato. Ele receita tranquilizantes. O mundo físico só vê o sintoma, não a causa profunda. O médico trata o corpo, mas ela sabe que o problema é muito maior, tá, como diz o texto, no foro íntimo dela. No fundo da consciência. Isso. E para piorar a situação, o noivo dela, o Nemésio, tenta consolá-la falando do futuro casamento deles. E como ela reage? Ela o encara com uma mistura de compaixão e repulsa. Ela está presa numa teia de enganos que ela mesma criou. Então, nesse ponto, a gente tem a Marina em colapso total, sentindo o peso das ações dela, e o Moreira se sentindo vitorioso na sua vingança. Parece um beco sem saída. Um ciclo de ódio que só vai piorar. Mas é nesse ponto que a narrativa introduz uma variável completamente nova, personificada em outra entidade, o irmão Félix. E a abordagem dele vira todo o jogo. É o grande ponto de virada do capítulo, sem dúvida. O Félix se aproxima do Moreira, que ainda está vibrando de raiva, de justiçamento. E o que ele faz? Ele o repreende? Não. E isso é o mais genial. Ele não julga, não diz pare com isso. Ele faz algo completamente diferente. O quê? Ele apela para a única conexão positiva que o Moreira parece ter. O afeto dele pela outra irmã, a Marita, a que está no hospital. Ele muda o foco totalmente. Ele chega e diz simplesmente, nossa, Marita. E continua, explicando que a condição dela piorou muito desde que o Moreira se afastou para atacar a Marina. Nossa. Ele diz que a Marita está em regime de carência e precisa desesperadamente da ajuda dele. É uma manobra psicológica brilhante.
E o mais genial é como o Félix faz isso, né? Ele não diz, pare com isso, você está errado. Não, de jeito nenhum. Ele valida o sentimento do Moreira pela Marita e o redireciona. É como desviar o curso de um rio, em vez de tentar construir uma represa para pará-lo com a força. Ele não confronta a energia destrutiva, ele a canaliza para outro lugar. Ele dá ao agressor uma nova missão. Uma missão mais nobre e mais urgente do que a vingança. Isso me fez pensar, a vingança do Moreira era sobre o passado, né? Sobre um mal que ele acreditava ter sido feito. Sim, Mas o apelo do Félix é sobre uma necessidade imediata, no presente. A urgência parece ser a chave para quebrar o ciclo. Salvar a Marita é mais importante agora do que punir a Marina. exatamente. E a reação do Moreira é instantânea. Tocado pelo apelo, ele concorda em voltar para o hospital. Mostra uma abordagem de resolução de conflitos fascinante, baseada na redenção, no serviço, em vez da punição. E o Félix não o diminui. Pelo contrário, ele o engrandece, lembrando do papel dele como protetor. E isso funciona de forma imediata. Moreira abandona o ataque à Marina e parte para o hospital. E quando eles chegam lá, a cena é grave. Marita está sofrendo muito. Tinha um outro espírito chamado Telmo tentando ajudar. Mas não estava funcionando. A ajuda dele não estava surtindo efeito. E o livro usa outra analogia fantástica para explicar o porquê. Qual? Diz que o Telmo, apoiando a Marita, era como um sapato novo e precioso em pé doente. Ou seja, por mais valiosa que fosse a ajuda do Telmo, não havia encaixe, não havia a sintonia necessária entre os dois. A ajuda, por melhor que fosse, não era assimilada por ela. É uma forma muito visual de explicar um conceito complexo de afinidade espiritual. E assim que o Moreira se aproxima, o efeito é o oposto. Totalmente. O texto diz que a Marita ajusta-se mecanicamente aos cuidados dele. A sintonia entre eles é imediata, é profunda. Mas é nesse momento que acontece a transformação final, e talvez a mais importante, que é a do Moreira. Exato. Ao ver o sofrimento físico e real da Marita, ela está gemendo de dor com uma peritonite se instalando, algo muda dentro dele. O desejo de vingança some. Some. Aquele desejo e até mesmo a necessidade de se conectar a ela para se sentir mais forte desaparece. E aqui o texto usa um termo que a gente precisa esclarecer: vampirizar. Sim, é uma palavra forte. E quando o livro fala em vampirizar, não estamos falando de vampiros no sentido clássico, né, de morder pescoços. Certo. Na terminologia da obra, isso significa que o Moreira, na sua angústia e desequilíbrio, se alimentava da energia vital e emocional da Marita. Ele se sentia mais forte, mais vivo ao absorver os recursos fluídicos dela. O que a deixava sempre esgotada, imagino. Exatamente. Era uma relação de parasitismo energético que nascia da dependência emocional dele. Mas agora, diante da dor física dela, esse desejo desaparece completamente. O foco dele muda. Totalmente. A dor aguda dela concentra toda a energia da própria Marita na simples sobrevivência do corpo. E isso altera a natureza da conexão entre eles. Moreira, que antes se alimentava das emoções dela, agora só consegue sentir uma coisa ao vê-la naquele estado: unicamente simpatia e compaixão. A realidade crua do sofrimento físico dela purificou a intenção dele. Perfeito, o agressor justiceiro se torna efetivamente um cuidador. Ao final deste capítulo, o que a gente tem é uma jornada intensa de causa e efeito, que se desenrola nos dois planos, né? Uma jornada completa. A frieza da Marina, que gerou a fúria justiceira do Moreira, essa fúria que, por sua vez, despertou o remorso avassalador na Marina. E finalmente a compaixão que transformou o agressor. Fica muito claro como as ações e principalmente as intenções, mesmo as que são invisíveis para a maioria, estão interligadas. Geram consequências diretas, palpáveis. A história sugere fortemente que a verdadeira resolução do conflito não veio da punição da Marina, que talvez só gerasse mais ódio, Certo. mas de um chamado a um propósito maior para o Moreira, canalizando uma energia que era destrutiva para algo construtivo. E isso nos deixa com um pensamento para reflexão. Se na lógica dessa narrativa,
A compaixão foi capaz de transformar um agressor obcecado em um cuidador dedicado? Uhum. Qual o verdadeiro poder de tentarmos entender as dores e as motivações por trás das ações dos outros, em vez de simplesmente nos apressarmos em julgá-las? É uma ótima pergunta. E de que forma essa mudança de perspectiva poderia alterar os resultados em nossos próprios conflitos?